Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia, à vista deles. E migrarás no lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles, deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí ao escuro carregando a bagagem às costas diante deles. De manhã, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes: assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com os seus olhos o país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que lhe devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
Imaginem por um momento que estão assistindo a uma peça de teatro. O palco está escuro, e de repente, um feixe de luz ilumina um homem solitário. Ele está empacotando seus pertences, preparando-se para uma jornada. Mas há algo diferente nesta cena. O homem está vendando os próprios olhos, carregando sua bagagem às cegas, tateando seu caminho para fora de sua casa. Esta imagem surreal e desconcertante é exatamente o que Deus pede ao profeta Ezequiel para fazer em nossa primeira leitura de hoje. Filho do homem, diz o Senhor a Ezequiel, prepara tua bagagem de exilado e emigra em pleno dia, à vista deles. Que pedido extraordinário! Deus está transformando a vida do profeta em um teatro vivo, um drama silencioso que grita uma mensagem poderosa para um povo que se recusa a ouvir. Mas por que essa encenação elaborada? Ezequiel nos dá a resposta. Pois eles são uma casa rebelde. O povo de Israel tinha se tornado espiritualmente cego e surdo. Tinham olhos, mas se recusavam a ver. Tinham ouvidos, mas se negavam a ouvir. Estavam tão entorpecidos em sua rebeldia que as palavras já não eram suficientes. Era necessário um gesto dramático, uma parábola viva para sacudir suas almas adormecidas. Quantas vezes nós também nos tornamos essa casa rebelde? Quantas vezes fechamos nossos olhos para as verdades inconvenientes, tapamos nossos ouvidos para os chamados de Deus que nos desafiam a sair de nossa zona de conforto? Talvez, como o povo de Israel, precisemos de um Ezequiel em nossas vidas, alguém ou algo que nos sacuda de nossa complacência espiritual. Mas a mensagem de Ezequiel não é apenas um alerta. É também um chamado à mudança. Deus não deseja a destruição de seu povo, mas sua transformação. A bagagem do exílio que Ezequiel carrega não é apenas um símbolo de julgamento, mas de esperança. É um lembrete de que, às vezes, precisamos deixar para trás o familiar, o confortável, para encontrar uma nova vida em Deus. E é aqui que nossa leitura do Evangelho se entrelaça belamente com a mensagem de Ezequiel. Pedro se aproxima de Jesus com uma pergunta que todos nós já fizemos em algum momento. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Pedro provavelmente achava que estava sendo generoso. Afinal, a tradição rabínica da época sugeria perdoar 3 vezes. Pedro dobrou isso e ainda acrescentou 7, o número da perfeição na tradição judaica. Certamente isso seria suficiente, não é? Mas a resposta de Jesus é de tirar o fôlego. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está sugerindo que mantenhamos um contador e paremos de perdoar na 491ª ofensa. Ele está dizendo que o perdão deve ser ilimitado, assim como o amor de Deus por nós é ilimitado. Para ilustrar este ponto, Jesus conta a parábola do servo impiedoso. Um homem que devia uma quantia astronômica, 10.000 talentos, uma soma que levaria várias vidas para pagar, é perdoado de sua dívida. Mas em vez de deixar que essa graça incrível transforme seu coração, ele imediatamente sai e exige pagamento de uma dívida muito menor de um colega servo. Esta parábola é um espelho para nossas almas. Quantas vezes agimos como esse servo impiedoso? Recebemos o perdão ilimitado de Deus, uma dívida que nunca poderíamos pagar por conta própria. E ainda assim nos recusamos a estender essa mesma graça aos outros? O perdão, meus irmãos e irmãs, não é uma opção para o cristão. É o próprio ar que respiramos no reino de Deus. É a essência do Evangelho. Cristo morreu na cruz não apenas para perdoar nossos pecados, mas para nos capacitar a sermos agentes de perdão em um mundo ferido e dividido. Mas o perdão não é fácil. Às vezes, parece impossível. As feridas são profundas demais, a dor é intensa demais. É aqui que a imagem de Ezequiel volta a nos falar. Assim como o profeta teve que sair de sua zona de conforto, vendado e carregando sua bagagem, às vezes precisamos dar passos de fé no escuro quando se trata de perdão. Perdoar não significa negar a dor ou fingir que a ofensa nunca aconteceu. Não significa necessariamente restaurar um relacionamento ao que era antes. O perdão é uma decisão, um ato de vontade alinhado com a vontade de Deus. É escolher liberar o outro da dívida que eles têm conosco,
assim como Deus nos liberou de nossa dívida com Ele. E aqui está o paradoxo maravilhoso: quando perdoamos, somos nós que somos libertados. O rancor, a amargura, o desejo de vingança, todos esses são pesos que nos prendem, bagagens pesadas que nos impedem de avançar em nossa jornada espiritual. O perdão é a chave que destranca essas correntes. Imaginem por um momento que vocês são Ezequiel, carregando sua bagagem, os olhos vendados. Cada passo é um ato de fé, confiando que Deus os está guiando mesmo quando não podem ver o caminho à frente. O perdão é assim. Às vezes, não conseguimos ver como será possível, não sabemos para onde nos levará. Mas damos esse passo de fé, confiando que Deus nos guiará. E à medida que damos esses passos de perdão, algo maravilhoso começa a acontecer. Nossos corações, antes endurecidos como a casa rebelde de Israel, começam a se abrir. Nossos olhos espirituais, antes cegos, começam a ver o mundo de uma nova maneira. Começamos a enxergar os outros não como inimigos ou ameaças, mas como irmãos e irmãs, todos necessitados da graça de Deus. O perdão é transformador, não apenas para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. É um reflexo do caráter de Deus em nós. É um testemunho poderoso em um mundo que muitas vezes se alimenta de ódio e divisão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu os desafio hoje. Quem são as pessoas em sua vida que você precisa perdoar? Que bagagem de mágoa e ressentimento você está carregando que precisa ser deixada para trás? Talvez seja um membro da família que o magoou profundamente. Talvez seja um colega de trabalho que o traiu. Ou talvez seja você mesmo, lutando para aceitar o perdão de Deus por algo que fez no passado. Dê esse passo de fé hoje. Como Ezequiel, você pode se sentir como se estivesse caminhando às cegas. Mas lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que guiou Ezequiel, o mesmo Cristo que ensinou Pedro sobre o perdão ilimitado, está com você a cada passo do caminho. E à medida que você perdoa, observe como sua própria vida se transforma. Observe como o peso é levantado de seus ombros. Observe como sua visão espiritual se clareia, permitindo que você veja o mundo e as pessoas ao seu redor através dos olhos compassivos de Cristo. Que possamos ser uma comunidade marcada pelo perdão radical. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da graça transformadora de Deus. Que, como Ezequiel, estejamos dispostos a sair de nossa zona de conforto, confiando que Deus está nos guiando para uma nova vida de liberdade e amor. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.